A mulherada viu esse filme e ficou tudo que afetada. Porque eu quero um homem igual. Eu quero. Vamos entender este filme a partir da perspectiva de Lilith. E também a partir da perspectiva de Freud e da relação simbiótica, para que você possa perceber que isso aqui, meu amor, não é um filme de amor, é um filme de possessão, obsessão. Você quer ficar nesse lugar de obsessão e possessão? Então, se você quiser entender tudo, assista até o final, para que você possa perceber o quão você está identificada no modo que você precisa sair. Você já parou para pensar por que esse filme mexeu tanto com as mulheres? À primeira vista, parece uma história de amor. E não é isso que a gente vê quando a gente começa a flertar, mas simbolicamente revela algo muito mais profundo, a diferença entre amor e possessão, que geralmente depois de um tempo ficando com aquela pessoa, você também descobre isso. O Drácula, ele acredita que ama a Elizabeth, e a Elizabeth também acredita. Ele atravessa séculos por séculos para encontrá-la. Isso parece ser muito romântico e heróico, mas se a gente olha pela psicologia, a gente percebe que o centro da história não é o amor, é a fusão emocional. Na psicanálise, a gente encontra a ideia de que muitas mulheres, durante séculos, foram educadas para ocupar o lugar de desejo do homem sendo um objeto. Enquanto a gente permanece nesse lugar, a gente recebe atenção, proteção e investimento. Mas quando uma mulher entra em contato com o próprio desejo, ela deixa de existir apenas para satisfazer o outro. Ela se torna o sujeito da própria vida e isso muda completamente a dinâmica da relação. Essa é também uma questão simbólica que aparece em outras histórias, como João e Maria ou a Rapunzel de Enrolados. Quando alguém supre todas as suas necessidades, impede que o outro vá para o mundo e descubra quem se é e construa a sua própria autonomia. O excesso de cuidado pode se transformar em prisão. E esse é um dos atributos de Lilith distorcida, especialmente quando a gente coloca ela na casa 8, no signo de Escorpião, e também um pouquinho na casa 1, no signo de Áries. A necessidade legítima de intimidade, entrega, transformação, ela se torna distorcida e vira posse, invasão, controle e dependência. O outro deixa de ser amado pelo que se é e passa a ser utilizado para preencher um vazio ou sustentar uma identidade. No filme, isso aparece de forma muito, mas muito clara. O Drácula seduz, coloca perfume, hipnotiza, atrai, mas ele não faz isso para nutrir a vida do outro. Ele faz isso para retirar algo, o sangue. E simbolicamente, isso é uma relação que existe da extração lilithiana de casa 8. A intensidade parece amor, mas na verdade alimenta uma dependência. E é por isso que tantas mulheres se afetam com essa história, não porque desejam um vampiro, mas porque existe uma memória coletiva muito antiga de querer ser escolhida, desejada, procurada, colocada como o centro da vida de alguém. Durante muitos séculos, muitas mulheres dependeram emocionalmente, socioeconomicamente dos homens. Essas marcas culturais ainda vivem dentro da nossa psique. E por isso, às vezes, a gente confunde intensidade com amor, obsessão com entrega, a fusão com conexão espiritual, mas existe um detalhe que muda completamente o sentido da história. No final, o Drácula finalmente a ama. Ele a ama justamente quando deixa de possuí-la. Quando ele compreende que Deus está acima do próprio desejo. Que o verdadeiro amor não aprisiona, não invade, não vai atrás, não transforma o outro como propriedade. Amar é permitir que o outro seja livre, mesmo quando isso significa abrir mão da própria necessidade de controlar o objeto que se ama.
Talvez essa seja a grande mensagem do filme. Aquilo que nossa alma procura nunca foi a fusão emocional com outra pessoa. O que ela procura é uma união com algo maior do que o nosso próprio ego. Por isso a casa 8 destrói o ego. Maior que a posse, maior que a dependência emocional. Quando a gente coloca o parceiro, que pode ser filho, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser animal, no lugar da nossa transcendência, a gente vai sofrer quando eles forem embora. Mas quando essa busca ela se volta para Deus, ou para o self, ou para uma força maior, ou para o nome que você quiser dar, maior de consciência e verdade, o amor deixa de ser prisão e se transforma em liberdade. Talvez seja justamente por isso que essa história toca tanto as mulheres, porque ela mostra que aquilo que parecia um amor era, na verdade, o último apego antes da libertação, que é a passagem de casa 8 para casa 9. Então, se você tem Lilith na casa 8, no signo de Escorpião, ou também em conjunção com Plutão, você precisa se perceber em relação a isso. E o mais importante, nunca coloque o outro como centro de sua vida. Coloque sempre Deus, que é o centro e que direciona e que ilumina a sua vida. E você? O que você achou sobre essa história? Também te afetou? Mas agora você conseguiu perceber ela por uma outra visão? Comente aqui embaixo para que a gente possa clarear cada vez mais isso para a nossa evolução.